E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Programador número 1. E no vídeo de hoje vamos falar sobre formulário. Mas não é aquele formulário chato ali não, tá? É o formulário aí no HTML. E se você tá tendo dificuldade de entender o formulário, assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, e o que é o formulário? Ele é um recurso do HTML onde você vai digitar dados em uma página. E esse formulário ele pode ser utilizado em páginas como contato, cadastro ou login. Um exemplo é aquelas páginas quando você faz o seu login ali em algum site, que você bota o seu e-mail e sua senha. Isso ali é um formulário. Pessoal, o formulário ele é composto pela seguinte sintaxe. Você vai abrir a tag form e vai fechar a tag form, tá? E o formulário ele vai ter duas propriedades bem importantes, que é o action, que é para onde vai ser enviado os dados do formulário, method, eu acho que é essa a pronúncia, que são dois valores aí que você coloca nessa propriedade, que é o get ou post. O get você utiliza quando vai ser enviado dados que não são sensíveis. Um exemplo é o item que você digita na barra de busca. Para ficar mais fácil, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu abri aqui o Mercado Livre e vou digitar aqui algo na barra de busca, PS5, para dar um exemplo. Ah, então ele está buscando por PS5. Ei, macho. Ok. Bora trabalhar? O rapaz quer um PS5. PS5? Toma aí. Entrega pra ele aí 30 páginas do PS5. Beleza. Toma aí, Marcos. Era o PS5 que tu queria? Toma aí. 30 páginas com PS5. Você pode ver que aqui em cima, na URL, ele aparece esse dado que eu pesquisei aqui, tá? Ou seja, porque não é um dado sensível. Eu tô apenas buscando o item que está no servidor, que é o item aí não sensível, né? O item de busca. Já quando você vai utilizar para enviar dados mais sensíveis, que é no caso aí de login mesmo de fato, senha, e-mail, que são dados mais sensíveis, aí já utiliza o método post, que é um método mais seguro de envio, que não vai ficar aparecendo na URL ali da página o seu login e sua senha. Ei, o quê? A senha do agora, vê se tá certo. Deixa eu verificar aqui no sistema. Já tem entrega. Tá certo sim. Deixa eu liberar o acesso dele aí. Toma. Entrega o acesso. Valeu, macho. Tu é fera. Toma aqui, meu querido, teu acesso. Bom, agora vamos para uma parte muito importante aqui do nosso formulário, que são os inputs, os campos de entrada onde eu vou digitar meus dados, tá? Galera, e os inputs mais utilizados são o input text, o input e-mail, o input password, o input number e o input date, tá? São os mais utilizados e o input button também, tá? Que é o botão de envio do formulário. Vamos agora para o VS Code que eu vou mostrar a vocês melhor. Pronto, ó, agora com o VS Code aqui aberto, nós vamos digitar nossa tag form, tá? E você pode ver que ele já botou automaticamente aqui a propriedade action, que é para onde vai ser enviado o nosso formulário. Como é que não vamos trabalhar ainda com a questão de back-end, tá? Ainda não estou aprendendo, então só deixa ela aqui bonitinha, tá? Mas só para ir pegando na prática. E coloco também o método de envio, né? Get ou push. Eu vou botar aqui get, tá? Como é algo só de treino. E pronto. E aqui dentro do nosso formulário é onde vai ficar tudo que vai ser campo de entrada, tá? Então, dentro dessa tag form vai ficar toda a questão do formulário. E os inputs são os seguintes: input type text, tá? É uma coisa que é muito importante, tá? O input ele vai ter essas duas principais propriedades. Vai ter o tipo, que vai dizer qual vai ser o tipo de input que vai ser jogado ali no navegador. E vai ter o name também, que é muito importante, tá? Que é como o servidor vai identificar esse input aqui, tá bom? Eu vou botar aqui no caso o nome. Pronto, pessoal, já coloquei aqui, ó, os tipos de input, tá bom? Então, input text, e-mail, password, number, date e o submit, tá? Que vai ser o botão, tá? Que é o button type submit e aqui dentro você bota o valor que é enviar. Ele vai ficar aqui, ó, para enviar os dados. Então, como você pode ver, ele já gerou aqui vários campos para botar informações. O primeiro é o de nome, então ele já reconhece automaticamente que é um nome. O segundo é o de e-mail, então ele já reconhece, interessante é isso, que ele já faz uma validação aqui automática, então ele já sabe que aqui é o e-mail. E aqui no input de password, que é o de senha, ele já vai reconhecer aqui como senha, ó. Então, ó, ele já vai ocultar os caracteres que vai ser escrito aqui dentro desse campo. E nesse outro aqui, eu coloquei aqui esse type number, esse aqui é o input do tipo número, então ele vai aceitar qualquer tipo de número, tá? Eu botei o name dele como idade, ou seja, eu quero que esse campo aqui ele seja o meu campo onde eu vou digitar a minha idade, se for perguntado lá
no front-end. E aqui data de nascimento. Então aqui, ó, legal que quando eu boto o date, ele automaticamente ele já me dá um calendário aqui para eu fazer a seleção de datas. Isso aqui é bem legal. E show! Simples, tá? Então aqui você já tem um campo de texto para digitar o nome, e-mail, senha, idade e data e o botão para enviar. Básico, simples. Pronto, galera, para ficar mais simples aqui, eu fiz o seguinte, adicionei um estilo aqui ao formulário, tá? Para ele ficar mais bonitinho aqui visualmente, tá? E é o seguinte, ó, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma identificação do campo. Então, ou seja, como é que o usuário vai saber onde é que ele tem que digitar a informação? Então fica um negócio assim meio vago, né? Tipo, cadê a informação aqui? Ah, o que é que eu tenho que digitar aqui nesse campo? Então, para ficar mais fácil, utilizamos o label, tá? A tag label. Ó, vamos aqui no HTML, digitamos label e aqui digitamos o valor, que vai ser seu nome. Aí, como vocês podem ver, já fica aqui em cima, ó, seu nome. Pronto, observe agora como ficou muito mais fácil estar fazendo a visualização aqui do formulário. Então, agora o usuário já sabe perfeitamente o que ele tem que digitar em cada campo, tá? E como é que vocês podem observar, ó, sempre antes do seu input, você adiciona o label, tá? E o valor dele aqui, ó, que vai ser seu nome. Pronto, ó, passando essa parte do label, vamos agora para outros atributos que são bem interessantes de estar utilizando ali no seu input. Então, para ficar melhor aqui de visualizar aqui no HTML, eu vou dar um espaço aqui maior entre as tags, tá? Só para ficar mais fácil a visualização. E o primeiro atributo aqui super interessante que você pode estar utilizando é o placeholder. O placeholder ele vai servir para adicionar alguma informação dentro da sua caixa de campo. Eu vou utilizar aqui meu atributo placeholder e vou colocar o valor que eu quiser aqui, que vai ser digite e seu nome completo. Ele já fica com a informação dentro do campo aqui do input com a informaçãozinha. E quando eu faço a digitação de qualquer coisa, ele automaticamente ele já oculta essa informação que está dentro da caixa. Então é uma informação bem bacana para complementar ainda mais o seu formulário. Se você quiser, você pode deixar apenas essa informação, sem precisar necessariamente utilizar o label. Você não é obrigado a utilizar o label. Você pode deixar apenas aqui o placeholder ativo, que fica bem legal também, não tem nenhum problema. Tem muito site de login que é dessa maneira, mas nada te impede também de utilizar duas maneiras para você passar uma informação mais completa. Por exemplo, aqui é seu nome, mas aqui está dizendo que é seu nome completo. E a mesma coisa eu posso fazer nos outros. Digite seu e-mail, sua senha, sua idade. Por exemplo, aqui no lugar de senha, poderia colocar digite sua senha sem caracteres especiais. Agora vamos para um outro atributo aí super interessante também, que é o required, tá? O required é o seguinte, eu vou digitar aqui o meu atributo. O que é que esse required faz? Ele faz uma validação aqui nas informações, ou seja, eu vou digitar meu nome, mas no meu campo de e-mail eu coloquei o valor de required, ou seja, eu tenho a obrigação de colocar o e-mail para o meu formulário ser enviado. Se eu não coloco meu e-mail, ó, o que acontece? Eu tento enviar o formulário, mas ele, ó, preenche esse campo, ou seja, está vazio, então eu tenho que fazer um preenchimento para poder, ó, ser enviado. A mesma coisa se eu quiser, por exemplo, fazer isso na senha. Vou preencher o e-mail, mas logo em seguida ele pede para eu preencher a senha também. Então agora eu vou colocar uma senha e foi enviado. Agora vamos para uma outra propriedade muito interessante também, que é o min length e max length. Eu acho que é essa a pronúncia, eu posso estar errando, com certeza. Que servem para limitar a quantidade de caracteres que você vai utilizar no seu campo aqui de input, tá? Eu vou utilizá-lo, por exemplo, aqui no campo de nome. Eu vou vir aqui na minha tag, input, e vou colocar um min length, e vou colocar 5, um exemplo. Ou seja, a partir de agora, eu tenho que digitar pelo menos 5 caracteres. Porque senão ele já me retorna aqui uma mensagem, ó. Aumente esse texto para 5 caracteres ou mais. No entanto, você está utilizando 4. Para ser enviado, eu tenho que utilizar 5. E aqui eu boto e-mail, aqui bota, deixa eu ver aqui, ó, pronto. E foi enviado. Da mesma maneira, eu posso colocar um número máximo de caracteres também. Um exemplo agora, ele aceita até 10 caracteres. Se eu tentar escrever o nome completo, então ele vai escrever meu nome, só que, ó, ele vai limitar a quantidade de caracteres que eu vou utilizar. Quando chega no 10, ele não deixa mais eu digitar nenhum valor. Então isso aqui é bem legal. Se você quiser, por exemplo, limitar a quantidade de caracteres que vai ser utilizado para digitar um e-mail, uma senha, uma idade. Então isso aqui é bem legal que você pode utilizar esse atributo do input para limitar a quantidade de caracteres aí de determinado formulário. Sei lá, você quer aqui naquele campo de mensagem que tem uma quantidade de limites de texto. Tipo, um comentário tem uma quantidade de limite de texto, que é muito comum de você ver. Agora, eu tenho aqui um outro atributo, que é o min e max, que ele vai ser utilizado especificamente
na propriedade aqui de number, tá? O type number e o type date, tá? Ele serve para definir um valor mínimo e um valor máximo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você vier aqui no number, que vai ser o de idade, né? E você colocar um valor mínimo, eu posso colocar, por exemplo, um mínimo de 18, que seria 18 anos. E um máximo de, um exemplo, 32. Pronto, a partir de agora, no meu campo aqui de idade, eu tenho um valor mínimo que eu tenho que colocar em um valor máximo. Se eu colocar um valor abaixo disso, ele já vai retornar aqui uma mensagem que o valor está abaixo. E a mesma maneira se eu colocar um valor acima, ele já retorna aqui que o valor está superior ao que tem que ser. Então, qualquer valor entre esses, ele vai e faz o envio normal. Então, serve aí muito bem para você definir um valor máximo e mínimo ali de um determinado número que você queira que seja colocado. Bom, ficou claro essa parte, né? Espero que sim. Qualquer coisa, bota no comentário. Bora agora para a próxima parte, que vai ser um input checkbox, tá? Isso aqui já é um input mais da parte que eu deixei, que ele é um pouquinho diferente. Vamos supor que você quer botar várias opções para o usuário selecionar. Então, você não dá para botar assim no campo aqui, por exemplo, de texto, coloca aqui. Digite os jogos que você gosta. Se ele for botar todos os jogos, ele vai ter que botar vírgula. Vai ficar um negócio assim bem difícil de selecionar os jogos, né? Então, tem uma maneira mais interessante de fazer isso. A melhor maneira de fazer isso é através do input type checkbox, que ele vai dar uma caixinha aqui para eu selecionar umas opções específicas. E a sintaxe do checkbox é bem simples, da mesma maneira das outras, tá? O input type checkbox tem os mesmos atributos ali que são muito importantes, que é o de name, tá? Vou botar aqui jogos. E tem o valor também, que vai ser o jogo que vai estar nessa caixinha, que vai ser, por exemplo, aqui CS2. Para eu ter o texto, eu utilizo a mesma coisa, o label. Só que dessa vez o label eu coloco aqui depois da caixinha, tá? O label e o meu texto, que vai ser CS2, um exemplo. Pronto, e aqui depois no input eu adicionei o label, tá? Para poder aparecer aqui o texto que você vai estar marcando, tá? Então aqui você já pode dar algumas opções de seleção. Eu separei aqui as tags para ficar mais fácil a visualização, tá bom? Pronto, e a partir de agora eu tenho aqui 3 caixinhas para fazer a seleção, tá? Tá bonitinho assim porque eu só botei um CSS aqui para ficar melhor a visualização. Ó, e tem outra propriedade que você pode estar adicionando aqui ao seu input, que é o ID, tá? Você adiciona aqui o ID e coloca aqui o valor CS2, um exemplo. E aqui no seu label, onde tem a propriedade for, o atributo for na realidade, você vai e coloca o mesmo valor que você colocou no ID. Que dessa maneira você vai poder estar clicando em cima do nome também para estar marcando a caixinha, tá? Se eu apagar isso aqui, ó, e eu clico em cima do nome, ele não marca, tá? Ele só apenas seleciona. Mas aos outros, eu já faço a seleção. Ó, uma coisa bem interessante aqui, ó. Viu que eu selecionei a outro nome, tá marcando na primeira caixinha? Porque o ID desses outros aqui tá com o mesmo valor. Então aqui eu tenho que mudar. Pronto, agora sim tá certinho, ó. Seleciono ele, marca as caixinhas, tá certo? Então isso aqui é muito legal para esse tipo de situação, onde você quer dar opções ali de escolha, de caixinhas de pergunta, de caixinhas para fazer a seleção. Um exemplo é aquela caixinha, né, que você vê aí de aceita o termo, você marca e envia. Então, como vimos aqui, a gente tem o input type checkbox, que não dá várias caixinhas ali para fazer várias seleções, mas nem sempre é o que queremos. Às vezes queremos marcar apenas uma opção. E para isso utilizamos um outro input que é o radio. Eu vou colocar aqui o meu input, que vai ser o input type radio, tá? Você pode ver que ele já me deu aqui uma caixinha de seleção. E a minha sintaxe é bem simples também, tá? Vou ter meu input type radio, vou ter o name, que é bem importante, que vai ficar aqui como resposta. E vou ter o meu value, vou colocar aqui como sim, de exemplo. E vou colocar aqui um label. Label de sim. Agora vamos repetir esse input. E agora, a partir de agora, eu só consigo selecionar um por vez. Eu não consigo selecionar os dois. Mas tem um detalhe bem interessante. O name, ele tem que ser o mesmo, tá bom? Então, você pode ver que o name aqui está como o mesmo. Se eu alterar esse name aqui e deixar um outro, eu agora consigo selecionar os dois. Porque eles não fazem parte do mesmo grupo, da mesma categoria, tá? Então, para que eu selecione apenas uma opção importante, que esse meu name aqui, ele seja o mesmo. Que aí eu faço apenas uma seleção. E é muito útil para esse tipo de caso, né? Que você precisa apenas de um sim ou não. Possibilitando apenas a marcação apenas de uma caixinha. E eu também posso utilizar aqui, nesse input, aquele de required, tá? Que ele torna obrigatória a marcação de uma caixinha para poder ser feito o envio. Então aqui, ó, se eu colocar um required, ele tem que, ó, já joga aqui uma mensagem, que é obrigatório marcar uma das caixinhas. E você não precisa botar o required nos dois inputs, tá? Como eles já são da mesma categoria, aqui ele já entende que, tipo, uma dessas categorias tem que ser marcada. Então, super tranquilo. Agora, vamos para um outro input, que é o input select. Vamos supor que você quer botar aqui para selecionar apenas uma opção, que seja, por exemplo, o estado que você mora. Então, você vai ter que digitar várias caixinhas aqui com estado, só que vai ficar um negócio muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui.
Ó, vamos supor que cada um desses textos aqui tivesse digitado outras palavras. Ó, fica algo muito grande para ficar digitando. Então, tipo, fica muito feio, não fica visualmente bonito. E para isso, tem um select. Pronto, ó. E o meu select é da seguinte maneira. Vou ter meu input, que é input select, ele tem a abertura e fechamento, tá? Tenho o name, que é bem importante também, que no caso aqui tá estados, tá? Só precisa disso mesmo, não tem outro atributo assim muito importante para estar colocando aqui. E tenho aqui meu option, tá? Que vai ser minhas opções, que vai ficar aqui nessa caixinha, tá? O legal é isso aqui, ó, que ele já me dá aqui o select com a caixinha aqui para eu fazer a seleção do que eu quero, tá? Ou seja, aqui, do estado, um exemplo. E se eu quiser ainda posso colocar um label aqui também. Pronto, aqui eu coloquei qual o seu estado e eu vou e faço a seleção aqui do meu estado. Uma coisa bem interessante, tá? Vou ter aqui as minhas opções, vou ter que ter o valor, tá? O valor não obrigatoriamente tem que ser tipo só 2 letras, pode ser qualquer valor que você colocar aqui dentro, que identifica aqui que está sendo essa mesma caixinha, tá? Então eu coloquei aqui, ó, PB, Paraíba, Pernambuco e repetir aqui do Rio de Janeiro, tá? Só repetir para ficar melhor visualização. Por padrão, ele já vem selecionado a primeira opção aqui da caixinha, tá? Mas se você quiser que ele já venha selecionado alguma outra opção por padrão, você vem aqui na sua opção e qualquer uma delas aqui você coloca, eu vou colocar aqui, por exemplo, Paraíba para ficar melhor de ver. Você coloca um Selected, tá? Que é o Selected, ele vem por padrão selecionado Paraíba e você pode fazer as outras seleções aqui. E se você quiser também que tipo não venha um valor padrão selecionado, você pode adicionar uma caixa de opção vazia, tá? Você vem aqui, coloca um option e coloca ela assim, vazia. Que ele vem aqui para você fazer a seleção também, fica bem legal. Outra coisa interessante que você pode estar fazendo é a seleção por grupos, tá? Então vamos supor que você quer dividir em grupos. Vamos supor aqui o Nordeste, estados do Sudeste. Você vem aqui no seu Select, você coloca um outro tag aqui dentro que é o Option Group, tá? E dentro desse Option Group, você coloca as suas opções, tá? Que no caso aqui vai ser PE. Ó, muito importante também aqui no seu Option Group, você colocar um label aqui dentro, tá? Com o valor do seu grupo, tá? Tipo, o valor que vai ficar aqui do título do grupo. Que no caso aqui vai ser Nordeste. Ó como é que já fica, o mais bonito. Vou fazer outro exemplo aqui. E quando você for criar outro grupo, você faz da mesma maneira. Bota aqui seu Option Group, o label aqui que vai ser Sudeste. E aqui você altera os valores. E olha como é que ele já fica aqui dividido em grupos bem bonito. Então fica muito legal que se você quiser fazer categorias de grupos, fica bem interessante, tá? Bem simples, sem nenhuma dificuldade. É algo bem simplesmente você está fazendo. E aqui você seleciona e pronto, faz o envio do formulário. Agora vamos supor que se você quisesse selecionar mais de uma opção. Claro que tipo, seu estado vai ser apenas uma, mas vamos mudar essa pergunta aqui para vocês entenderem melhor. Olha agora quando eu alterar essa pergunta aqui, qual estado você já visitou? Vamos supor que mais de um estado, né? Então como é que eu vou selecionar mais de um estado aqui se eu só posso selecionar um? Você vem aqui no seu Select, você adiciona aqui esse atributo, Multiply, para você poder estar fazendo aí múltiplas seleções, só que tem uma coisa interessante aqui, tá? Dentro do seu name você tem que botar os colchetes, se eu não me engano que chama isso aqui, para poder fazer a seleção de várias opções, tá? De múltiplas seleções. Pronto, eu vou colocar um outro exemplo melhor aqui, que é os jogos de alguns videogames. Eu posso selecionar mais de uma opção. E por algum motivo ele não está selecionando mais de uma opção. Pessoal, é porque aqui eu ainda me confundi. Você tem que selecionar segurando o Ctrl, tá? Para você selecionar mais de uma opção, você seleciona a opção, mas segura Ctrl para poder fazer a seleção de múltiplas escolhas e faz o envio. Pronto. E você ainda pode limitar o tamanho desse box aqui também, tá? Que ele tá aparecendo essas informações. Você vem aqui no seu Select e pode colocar um tamanho de size aqui, tá? E você coloca, por exemplo, 8. Ele vai aparecer 8 itens, tá? Incluindo já o Option Group aqui, tá? O título. Pode botar 1, botar 2, pode botar 10, entendeu? Então, bem simples. E tem uma tag bem interessante para utilizar dentro do formulário, que é o Field Set, tá? Isso aqui já não é um input, é uma tag mesmo para você estar utilizando aqui dentro do seu formulário. O que é que você pode estar fazendo? Eu vou diminuir esse meu Select para ficar mais fácil de ver. E dentro desse meu Select aqui, eu vou colocar um Field Set, tá? Ó, vou ter aqui o Field Set, abertura e fechamento, tá? Ou seja, o que acontece? Ele vai colocar esse meu Option Group aqui dentro de uma caixinha. Eu vou fazer a mesma coisa com outras opções. Ó, digitei errado aqui, tá? Então é aqui, Field, pronto, aqui, ó. Ele adiciona uma caixinha aqui bem interessante, aqui fica bem legal. Espera aí, vou botar outra aqui. Como você pode ver aqui, o Field Set, ele divide aqui como se fossem categorias aqui o seu formulário. Então tem esse primeiro formulário aqui, que ele tá dividido aqui, ó, dentro desse outro boxzinho. E tem esse meu outro formulário aqui de baixo, que ele ficou dividido também. Ó, para ficar até melhor visualizar,
adicionei mais outro field set aqui, ó. Então ele vai dividindo aqui por categorias aqui bem interessante. E você pode ficar ainda melhor. Dentro desse field set você pode adicionar legendas, tá? Seus jogos, ó. Fica muito mais fácil a visualização. Vou botar aqui, ó, seu login. E eu posso colocar aqui várias legendas. Um exemplo, tá? Aqui é só um exemplo. Fica bem legal que também se você quiser dividir por categorias. Tipo, seu login, seu contato, método de pagamentos, para vários tipos de dados que você quiser, tá? Então é bem interessante. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o vídeo mostrando um pouco sobre formulário. Espero assim que vocês tenham entendido, tá? Lembrando aí que eu também estou aprendendo, acabei de aprender e já estou vindo aqui ensinar, porque se torna mais fácil o aprendizado quando você ensina alguém. E galera, uma dica bem legal aqui para vocês também, se vocês quiserem uma plataforma bacana para estudo, tem a DevMedia, que é por onde eu faço meu estudo, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição, é uma plataforma bem legal. Vou deixar o link na descrição, se por acaso você fizer o cadastro pelo link, eu vou ganhar também uma recompensa aí da plataforma, tá? Então, muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.